Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje vamos falar do abuso, ou melhor, do uso abusivo de medicamentos. Quem toma algum medicamento ou muitos tipos diferentes de uma vez só deve ficar atento a alguns cuidados para se manter seguro. E mais, amanhã é dia D da campanha nacional de vacinação contra sarampo, febre amarela, poliomielite e outras 11 doenças. Fica com a gente que eu te conto quem deve tomar essas vacinas e você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E a gente já começa essa edição do Band Cidade, primeira edição, falando que a Secretaria de Administração Penitenciária enviou projeto para a contratação de novas empresas para gerir o sistema prisional. O projeto deve baratear os custos com internos, sem diminuir aí a qualidade do serviço realizado. A partir de agora, a gestão dos presídios promete mudar. A Secretaria de Administração Penitenciária enviou o projeto básico para instruir a contratação de empresas terceirizadas que vão ficar responsáveis pelas unidades prisionais. Nós criamos aí 3 lotes, né? Um lote que vai compor aí, por exemplo, o IPAT e o Puraquequara, tá? Um outro lote que vai compor o Compaz, as unidades femininas e Itacoatiara, e um outro lote que vai compor aí o CDPM1 e o CDPM2. As empresas que vão participar da licitação, caso ganhem 2 lotes, terão que optar por um deles. Ou seja, nós teremos aí necessariamente 3 empresas. Então, nós não teremos mais aí um monopólio do sistema. O projeto foi elaborado com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas e teve os pontos analisados. Agora, as empresas que apresentarem irregularidades vão ser punidas. Já está estudando aí finalmente para a licitação e isso aí vai ser basicamente mais definido em mais peso com a própria CGL, né? Mas a ideia é que o preço represente uma parcela grande e, obviamente, tem uma técnica também que é muito importante, entendeu? Nós teremos um Instituto de Verificação Externa que vai medir a qualidade do serviço mensalmente e, caso ele veja alguns desvios de conduta ou algumas irregularidades, isso vai ser destacado e descontado ao final do mês na nota fiscal. Nós demos como exemplo aqui, por exemplo, hoje, encontro de arma de fogo. Cada arma de fogo vai gerar em torno de R$35 mil no desconto na nota. A cada quilo de droga, também 35 mil. Se forem encontrados celulares, 10 mil reais. O objetivo do novo modelo de gestão é diminuir os custos com presos. Segundo dados da SEAP, o Amazonas gasta em média R$4 mil por interno. Além disso, os presos também vão continuar trabalhando para diminuir as penas. Nós iremos contratar 300 internos. Para quê? Eles vão fazer os serviços do dia a dia da unidade prisional. Limpeza, manutenção, elétrica, hidráulica, irão ajudar na cozinha. Então, esses 300 internos irão fazer esse serviço. Esse salário mínimo que vai ser depositado no fundo funcionará da seguinte forma: 25% vai ser destacado para o interno, 25% para a família dele, 25% para a vítima que ele fez na sociedade e 25% volta para o governo do Estado. Então, isso é importante porque ressocializa e à medida que ressocializa, a cada 3 dias trabalhado, gera um dia de remissão, ou seja, um dia a menos no sistema prisional e um dia a menos que nós temos que pagar pela estadia dele lá. Vamos lá, e o Tribunal de Justiça do Amazonas realiza a 3ª edição do Tribunal do Júri e um dos processos a ser julgado é um caso de feminicídio ocorrido em 2017, onde uma mulher foi esquartejada. Os julgamentos acontecem em 12 salas dentro do Fórum Enoque Reis. São mais de 150 processos dos mais variados crimes. O mutirão do júri chega na sua 3ª edição com o objetivo de acelerar as sentenças de crimes que estavam na fila de julgamento. Os júris contam com o apoio da Defensoria e do Ministério Público. Lembrando que as ações penais de competência do júri, o Ministério Público é titular de todas as ações penais, então nós somos autores de todas as ações penais, então nós estamos presentes em todos os plenários do júri, é obrigatório que o Ministério Público esteja lá. E os promotores estão fazendo o seu trabalho, seja pedindo a condenação, seja pedindo a absolvição. Lembrando que o Ministério Público não é um acusador sistemático. A gente tem que olhar as provas, tem que ver as circunstâncias que estão sendo provadas em plenário e pedir a condenação se for o caso, se for a absolvição, também a gente pede.
Na pauta do mutirão do júri, a prioridade vai ser julgar os casos de feminicídio. Uma das prioridades é a meta 8 do CNJ em relação aos crimes de feminicídio. Foram pautados bastantes processos com essa temática e além da temática do feminicídio, que é uma outra meta do CNJ também, a meta 2, são processos que foram distribuídos para a Justiça até dezembro de 2015. Entre os crimes de feminicídio julgados durante o mutirão está um caso de grande repercussão aqui em Manaus. O júri popular, que começou agora há pouco, tem como réu Firmo Farias Sampaio, de 35 anos, que é acusado da morte de uma mulher. O crime aconteceu em 2017 no bairro Betânia, zona sul de Manaus. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu matou, esquartejou e tentou ocultar o corpo da vítima dentro de uma geladeira. A mãe do réu foi quem encontrou o corpo da vítima. Até hoje, nem a perícia conseguiu identificar a pessoa morta. Firmo Farias Sampaio responde por homicídio qualificado com agravantes pelo vilipêndio e pela ocultação de cadáver. Se condenado, o réu pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de prisão. A sentença desse feminicídio deve sair por volta das 10 horas da noite. O volume de chuvas para outubro já ultrapassou a média esperada para o mês inteiro e o Instituto Nacional de Meteorologia do Amazonas já alerta para o aumento dessas chuvas no estado para os próximos dias. A partir da próxima semana, as chuvas devem aumentar no Amazonas. O estado está passando pelo momento de transição entre a estação seca para a chuvosa. As precipitações devem continuar ocorrendo de maneira intercalada com os dias ensolarados. De acordo com o IMET, no Amazonas, só no mês de outubro já caiu um volume de chuva maior do que o esperado para o mês inteiro, que era de 130 milímetros. Até agora, 140 milímetros já foram registrados em todo o estado. A expectativa do IMET é para que até o final deste mês, 200 milímetros de chuva caia em todo o Amazonas, um número acima da média do esperado. Durante os próximos 7 dias, continuará chovendo bem em Manaus e principalmente nessa área mais ao norte e sul de Roraima também. A expectativa é que nessa área continue chovendo. E a última quinzena do mês é que não deve ter tanta chuva. Pelo menos é o que os modelos indicam, que as chuvas mais significativas ocorrem nos próximos 7 dias, né? Nesta estação do ano, são comuns as tempestades em forma de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, ventanias e descargas elétricas. Para a capital, os próximos dias devem apresentar temperaturas que variam de 32 a 21 graus. O IMET também prevê períodos de nebulosidade para os municípios de Parintins, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Iranduba. As chuvas devem dar uma trégua no mês de março ou abril do ano que vem, quando termina o inverno amazônico. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para possíveis deslizamentos e alagações. Havendo algum problema, então, aí os órgãos devem... A gente confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Barcelos, o dia é ensolarado com muitas nuvens. Período nublado com chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. Em Amaturá, amanhã é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Maraã, sol e aumento de nuvens durante o dia, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Quem toma algum medicamento ou muitos tipos diferentes de uma só vez deve ficar atento a alguns cuidados para se manter seguro. Há quem tome um medicamento por dia, uma vez por semana, de 6 em 6 horas ou de 8 em 8. Muitas vezes manter tudo isso dentro da ordem pode ser difícil e até mesmo perigoso. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a supervisora em assistência farmacêutica, Sabrine Cordeiro. Sabrine, seja muito bem-vinda ao Banho de Cidade, primeira edição. Bom dia para a senhora. Bom dia. Agora explica pra gente, quando a gente fala em medicamento, tem que tomar cuidado, né? Sim, medicamento é composto por um princípio ativo e esse princípio ativo ele pode causar, muitas das vezes, até males para o paciente, se ele não for tomado
de forma correta. Exatamente. Agora, a gente tem casos assim de pessoas, por exemplo, que tomam 6 medicamentos por dia ou até mais, 8. Ou, minha filha, eu tomo 10 medicamentos por dia. Como é que a pessoa ela pode organizar melhor essa rotina dos medicamentos? Bom, esses pacientes a gente trata com muito cuidado dentro da drogaria. Acontece muitas das vezes que esses pacientes, eles são, na maioria, idosos, né? Esses pacientes, eles tomam vários medicamentos por necessidade e alguns medicamentos nem tanto por necessidade, é mais de forma avulsa, tomando medicamento. Agora, é possível um remédio anular o outro? Sim, é possível. O medicamento, quando combinado, ele pode ocorrer interação medicamentosa. Nessa interação pode haver anulação do princípio ativo ou, muitas das vezes, a potencialização, o aumento desse potencial desse medicamento e causar dano, né, nesse caso. Pois é, então assim, como é que pode fazer, Flávia, tem que organizar os horários, ou então a gente vê, né, a composição, como é que é? Então, esse paciente, quando for em alguma nova consulta médica, ele necessita levar os medicamentos que já faz uso e, se caso não possível, ir na drogaria e, com o auxílio dos nossos farmacêuticos, que nós temos em tempo integral nas nossas drogarias, do farmacêutico, ele ajuda o paciente a organizar melhor a rotina medicamentosa, ajustando horários, muitas das vezes conforme a rotina do paciente. O horário que ele acorda, o horário que ele deita, o horário da alimentação, como é a dieta desse paciente também. E aí o farmacêutico vai encaminhá-lo de uma forma correta para casa, com as medicações ajustadas conforme os horários. Isso é extremamente importante, né, Sabrine? Porque, às vezes, por exemplo, um cardiologista passa um remédio, já o ginecologista, o urologista já passa um outro medicamento. Então, assim, em que momento que os medicamentos eles vão fazer ali o casamento, né? Justamente para não acontecer dessa situação que a senhora falou agora há pouco, de um não anular o outro. Então, acaba complicando mais quando, por exemplo, o horário do remédio acaba sendo que de madrugada? Sim, acaba complicando. Então, o farmacêutico vai ajudar o paciente, no momento que fazer o atendimento, a assistência farmacêutica, a organizar a rotina medicamentosa. E essa rotina, ela tem que ser fácil para o paciente aderir de uma forma menos complexa ao tratamento e continuar e finalizar, porque é importante também a gente garantir que esse tratamento inicie, tenha uma continuidade e finalize de forma correta. E quando não há essa rotina, quais são os impactos que acaba causando? Então, muitas das vezes isso atrapalha o tratamento do paciente. Aquele medicamento, se ele não for tomado de forma correta, ele não vai garantir a saúde, o retorno da saúde do paciente. Agora, tomar remédio por conta própria, nem pensar, né? Nem pensar. Então, e acontece muito isso? Chegam assim, deixa eu ver, eu tô com uma dorzinha aqui na garganta, ou então meu olho tá vermelho, tem algum colírio aí que eu possa colocar? Sim, sempre a gente recebe esse tipo de questionamento na drogaria. Então, muitas das vezes em casa nós também temos aquela farmacinha em casa, que já tem os medicamentos guardados lá. E a gente não costuma verificar a validade, verificar se aquele comprimido que era branco começou a ficar mais amarelo. Então, a gente precisa realmente monitorar os medicamentos que nós temos em casa e o que nós vamos consumir imediatamente, né, após a compra. Agora você tocou num assunto extremamente importante, que são aquelas farmacinhas que todo mundo tem em casa. Todo mundo ali guarda um remedinho ali na gaveta do guarda-roupa, ou então ali próximo à televisão, num lugar que seja acessível, talvez. Agora, tem aquelas pessoas que tiram, né, o medicamento da caixinha para colocar só num lugar organizado. Quais são os riscos que essa pessoa acaba sofrendo? O paciente, quando faz isso, ele faz para que ele não perca o horário de tomar, né, esses medicamentos. Então, a nossa orientação na drogaria é que esses horários eles sejam encaminhados como uma receita médica. Ele precisa ter o horário do almoço junto com as tomadas dos medicamentos, todo corretamente, para que se evite colocar os medicamentos dentro daquelas caixinhas, que seja de manhã, de tarde, de noite. Porque esse recipiente, ele não tem garantias de ser um recipiente
estéril, né? Que a gente precisa que esse medicamento esteja próprio para consumo no momento que ele for consumido. E eu não tenho como garantir isso dentro daquele box, daquela caixinha. Exatamente. E tem aquelas pessoas que tomam bastante remédio, falam assim, poxa vida, será que eu já tomei esse remédio? Eu não me lembro não. Ô fulana, lembra que se eu já tomei o remédio, aí vai lá, conta ali na caixinha, né, para ver se já tomou. Nesses casos, aquelas divisões ali que tem do remédio, talvez para lembrar a pessoa... Isso acaba ajudando ou de uma certa forma não? Sim, ajuda. Tudo que for ajudar o paciente a realizar esse tratamento de forma mais assertiva pode ser um mecanismo que todos nós usamos. Em drogaria também a gente aconselha isso, que a gente inicie desde o início da cartelinha, do blister do medicamento, seja iniciado o primeiro comprimido, seja o primeiro do blister, até o final do tratamento, para que se conte os dias e os horários, nesse caso. Pois é, agora você falou sobre a importância de manter na caixa, falou da importância aí da organização dos remédios, mas eu te pergunto agora, quais são as dicas que você dá justamente para aquelas pessoas que tomam um número bem grande assim, de medicamentos e acabam tendo que uma confusão? Anotar é a melhor solução ou então já deixa separadinho ali o remédio perto do copo d'água? Quais são as dicas, quais são os que você acaba passando? Bom, o medicamento ele deve ser tirado para tomar no momento de ser tomado, né? No caso, a gente precisa realmente fazer um mapa de tomadas desse tratamento. Muitos pacientes fazem uso de medicamentos contínuos, que tomam por longos tempos. Então, esses medicamentos, muitas das vezes, eles não estão programados, novos medicamentos não estão programados para ser tomados juntos com os medicamentos que já são de uso contínuo. Então, sempre, toda vez que houver um início de um novo tratamento, com um tratamento em curso, é preciso revisar essa rotina e inserir esse novo tratamento, esse novo medicamento com os demais que já faz uso. Então, anotar, com certeza, seria a melhor opção. E qual a importância da bula? Né? A gente fala que a gente tem aquela farmacinha e tudo mais, mas as pessoas têm o costume, de fato, de verificar o que elas estão consumindo? Então, a orientação da bula, muitas das vezes, para o paciente, ela está muito técnica. Então, isso é verdade. Isso. Aí acaba que pode haver confusão na hora de entender. Então, quando a gente fala de bula, a gente também tem contraindicação, a gente tem os malefícios, os efeitos colaterais que aquele medicamento pode causar. E o paciente, muitas das vezes, se assusta. A orientação correta que eu posso lhe dar é que esse paciente saia da drogaria com uma informação mais completa e na drogaria, se ele quiser abrir a bula, pedir orientação melhor do farmacêutico, na drogaria Santo Remédio, a gente tem farmacêutico em tempo integral, que pode atender esse paciente e dar toda essa orientação. Agora, Sabrine, eu queria que você explicasse as diferenças de medicamentos, né? Temos os genéricos, temos os... De referência e o similar. E o similar. Quais são as diferenças entre eles? Vou começar pelo primeiro, né? O medicamento de referência, ele é o primeiro medicamento. Antes de ser comercializado, o medicamento passa por estudo, por aprovação. E um medicamento que passa por todo esse processo, ele é o primeiro a ser comercializado, ele é o medicamento base, o medicamento de referência. Após um tempo, esse medicamento, ele pode ser, muitas das vezes depois, ser fabricado como genérico e como similar. O medicamento similar, ele não tem marca. Ele é um medicamento que contém o mesmo princípio ativo, contém as mesmas substâncias e ele é passado por todos os mesmos processos de aprovação e ele é igual ao medicamento de referência, só que ele não contém marca. O similar, ele é o genérico com marca. Ele tem uma marca e ele também tem aprovado. Todos os nossos medicamentos que são comercializados, eles são aprovados pelo Ministério de Saúde. Então, eles têm um registro e são próprios para consumo. Qual é o referência? É o quê? O referência é o primeiro, é o que faz o estudo, é o que descobre o princípio ativo, que descobre quais são os benefícios daquela fórmula e publica ele primeiro. Só depois de um tempo que esse medicamento está sendo comercializado, que ele pode ser comercializado depois ser produzido de forma genérica e também com a marca do similar, no caso. Ah, certo, entendi. É importante isso aí. Por exemplo, quando a gente vai nos médicos, né, por exemplo, eu passo esse medicamento ali, aí chega na drogaria
e acabam empurrando um outro e quando vai lá para o médico, poxa, não foi esse que eu passei, enfim. A gente vai falar desse assunto ainda no próximo bloco, depois do intervalo. Band Cidade volta já já. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas, e estamos falando sobre o uso abusivo de medicamentos. Você, por exemplo, chega a tomar quantos remédios por dia? Como é que você organiza aí a sua rotina? Você geralmente esquece de tomar ou então você toma ali nos horários certinhos? É importante você ficar bem atento nisso para não ter problema na saúde, viu? Inclusive, você pode participar com a gente. Conta pra gente aqui no 992051478, é o WhatsApp aqui do Band Cidade, primeira edição. E a gente conversa aqui com a supervisora em assistência farmacêutica, Sabrine Cordeiro. No bloco anterior, estávamos falando justamente que o médico passa um medicamento, chega na drogaria, olha, isso aqui é mais barato, tem um genérico, isso aqui é o similar, essa marca aqui é ótima, mas a pessoa, não, eu quero justamente esse aqui, olha, tem certeza? Por que isso acaba acontecendo? Então, muitas das vezes, na verdade, a escolha final é do paciente, né? O paciente tem o direito de escolher. Para facilitar a adesão medicamentosa, o custo do medicamento também ele é jogado no meio, né? Na hora que a gente vai decidir qual medicamento levar para casa, para muitos pacientes o custo faz toda a diferença. Então eu não posso deixar o paciente ficar sem o tratamento por causa de um custo alto do medicamento. Então é oferecido para o paciente todas as opções que ele tem dentro da drogaria e todas as opções que cumpram exatamente com o próprio medicamento que foi prescrito pelo médico. Então, nessa hora, o paciente faz a escolha. Então, é dado para ele o direito de poder escolher entre as demais fórmulas que tem aquele medicamento. Muito legal. Agora a gente chega no momento que vamos responder as suas perguntas enviadas pelo nosso WhatsApp. A gente já pode ir para a nossa primeira pergunta. Olha só. Meu marido sempre toma um analgésico quando está bebendo para prevenir a dor de cabeça. Quais riscos ele corre? Então, a prevenção já está sendo... sendo feita. Vamos lá, o ideal é que se realize a tomada de medicação mediante um problema, para que esse medicamento surta efeito quando tiver problema. Então, o risco que ele está correndo é de estar tomando um medicamento sem necessidade alguma. Então, ele pode estar ali fazendo, e muitas das vezes a bebida, ela acaba anulando também os efeitos do medicamento. Então, qual seria a necessidade de tomar um medicamento, sendo que ele não vai chegar a surtir efeito nenhum e não vai trazer nenhum benefício? Então, a orientação realmente é tomar quando se tiver o problema já instalado. Pronto, exatamente. Não tem como, eu acho que eu vou sentir uma dor de barriga, vou tomar um remédio aqui, nem se a dor de barriga não vier. Então, vamos lá para a próxima pergunta. É melhor tomar remédio em jejum ou sempre depois de se alimentar? Então, tem paciente que tem dificuldade de fazer tratamento em jejum, porque tem algum problema gástrico já instalado. Então, a orientação correta para esse paciente que tem esse tipo de problema é tomar com alguma alimentação, que também vai facilitar a absorção desse medicamento. Então assim, não tem problema. Eu preciso tomar um remédio, eu vou tomar um remédio e vou almoçar depois. Não tem problema. Nesse caso, a gente respeita a hora do tratamento, né? A necessidade de respeitar os horários desse tratamento. E dependendo do alimento que ele for tomar, também a gente precisa verificar qual é a dieta que esse paciente está fazendo. Então, alguns alimentos podem também acabar interferindo, como o famoso leite, né? O leite, muitas das vezes, ele pode trazer algum risco, algum tratamento, irritar a mucosa gástrica, o estômago do paciente, e aí ele pode estar culpando o medicamento por estar fazendo isso, mas nesse caso não, seria uma dieta inadequada na hora de tomar o medicamento. Legal. E sobre aquelas pessoas que tomam o medicamento com água, tudo bem, beleza. Tudo bem, água, tudo mas bem. E com refrigerante, com leite, com bebida alcoólica, não é recomendado? Não é recomendável. Quando o paciente está doente, no caso, né, e vai tomar um medicamento, o ideal seja que ele faça uma dieta mais saudável nesse momento, né? Que é para recuperar a saúde, para ajudar a absorver melhor aquele medicamento também, que vai facilitar na cura do paciente. Pronto.
Legal, vamos lá para a nossa terceira pergunta. Estou dando um antibiótico de 8 em 8 horas para o meu filho de 7 meses. Às vezes esqueço de dar um horário. Como faço? Dou logo e passo a contar novos horários ou eu espero a próxima hora? Essa é a pergunta da Luciana Almeida, do Petrópolis. Vamos lá, a gente está falando de um bebê, né, no caso, e um antibiótico. O antibiótico, ele é um medicamento mais emergencial, para quando se tem uma infecção e ele necessita ser tomado. Então, necessita também que a família, que os pais monitorem a tomada correta desse medicamento. Porque para cumprir o efeito ideal, ele precisa tomar de forma correta. Mas num caso de um esquecimento, a gente precisa, na hora que lembra, retomar essa medicação, dar para o paciente esse medicamento e respeitar também o próximo horário de tomar esse medicamento. Por exemplo, um antibiótico, se eu for dar com 2 horas de antecedência do próximo tratamento, eu vou ter uma dose dupla medicamentosa. Então, eu preciso realmente buscar uma orientação de qual é o antibiótico que vai ser dado para esse paciente, para esse bebê, e aí verificar se há necessidade de mudar a próxima dose e a dose do tratamento todo, ou se vai só dar 1 hora depois, não tem problema, mas com 2 horas antes da próxima tomada já teria um problema maior. Olha só, muito interessante. Agora vamos lá para a próxima pergunta. Ouvi dizer que não pode tirar os remédios da caixa. Eu sempre tiro para armazenar melhor na minha caixinha de farmácia. E agora? Então, a caixa, ela vai identificar melhor aquele medicamento. Muitas das vezes, quando a gente bota em outro lugar a cartelinha de medicamento, o paciente corta e sai a concentração, sai o nome correto do paciente. O prazo da validade, inclusive. O prazo da validade, inclusive, que é uma informação importantíssima para eu saber em qual momento eu posso fazer ainda uso desse medicamento ou não. Exatamente. Dá tempo de mais uma pergunta? Não dá mais tempo da próxima pergunta, não tem problema, mas eu quero agradecer você, Sabrine Cordeiro. Muito obrigada. Obrigada também. Pela vinda aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente falar de saúde. Esse é um assunto extremamente importante. As pessoas de casa, poxa vida, Flávia, eu tomo 10 medicamentos por dia, agora vou me organizar melhor, porque isso reflete completamente na nossa saúde, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Agora a gente troca de assunto para falar que a Fundação de Vigilância em Saúde vai intensificar os trabalhos de vacinação contra o sarampo aqui no estado. O reforço vai contar com mais de 400 salas de imunização em todo o Amazonas. O dia D contra o sarampo no país é neste sábado, dia 19 de outubro. E aqui em Manaus, 183 salas vão estar disponíveis para a vacinação contra a doença. Para a vacinação da tríplice viral, que protege os pequenos contra o sarampo, rubéola e cachumba, os menores de 5 anos serão prioritários. O foco dessa intensificação são nascidos de 6 meses a menores de 5 anos. Se você tem filho de 6 meses a menor de 5 anos, que vá até a unidade de saúde. Faça a sua parte. As vacinas estão lá. No próximo sábado, dia 19, todas as nossas salas de vacinas do nosso estado estarão abertas para atender essa população. Depois de vencer o surto de sarampo em 2019, neste ano foram apenas 4 casos confirmados da doença, todos no mês de janeiro e sem vítima fatal. A imunização não protege apenas quem recebe a vacina, mas toda a sociedade. Porque no ano passado nós tivemos aquele surto enorme de sarampo, só que ele propagou-se para o país como um todo. Daí a necessidade da realização desta intensificação, buscando exatamente aquelas pessoas que ainda não foram imunizadas. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. A transmissão ocorre quando o doente fala, tosse ou espirra próximo de outras pessoas. Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos e mal-estar intenso. E a única maneira de evitar a doença é pela vacina. E agora chegou o momento da gente conferir as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu, no Notícias da Redação. Olá, Flávia.
Flávia, um bom dia a todos. O Senado aprovou um projeto de lei que dá prazo máximo de 30 dias para que o SUS realize exames de diagnósticos de câncer. O prazo vale sempre que o tumor maligno seja a principal hipótese de diagnóstico do paciente, quando houver a solicitação também do médico responsável. Como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Depois da sanção, o SUS terá tempo para se adaptar. As regras passam a valer 180 dias após a publicação da lei. E o abono salarial dos programas de integração social, o PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP, do calendário de 2019 e 2020, já está sendo pago para os beneficiários nascidos em outubro e servidores públicos com um final de inscrição 03. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono salarial do PIS. Os pagamentos são disponibilizados de forma gradual, conforme o mês de nascimento do trabalhador. E as instituições federais de ensino superior terão mais dinheiro para finalizar obras. O Ministério da Educação, o MEC, vai liberar 43 milhões para investimentos em 96 construções em andamento. No total, mais de 14 milhões vão para concluir 54 obras com execução em 75% ou mais. O restante vai para as outras 42 intervenções já iniciadas, mas com percentual menor de andamento. Kelly Abreu para o Notícias da Redação. Obrigada, Kelly, pelas informações. O Band Cidade vai para um intervalo e na volta vamos falar sobre oportunidades de emprego. Band Cidade, primeira edição de volta e agora a gente fala de alimentação. Como manter uma dieta saudável nesses dias de correria? A gente acompanha essa reportagem agora. É um corre-corre no centro de Porto Alegre. Muita gente não tem tempo nem para atender a nossa reportagem. Tô com pressa. Foi mal. Tá apressado? Tô apressado, valeu. Numa rotina puxada como essas, como fazer para, por exemplo, ter uma alimentação saudável? Um cafezinho, pãozinho. Coxinha. A especialista alerta: evite o consumo de qualquer tipo de gordura. Vai acabar acarretando a elevação do colesterol, né? Pode desencadear a dislipidemia, a inflamação do corpo, né? que é o que a gente combate aí todos os dias com antioxidantes, com alimentação saudável. Né? Então tem que parar e colocar na balança. O que eu quero para o meu futuro? Mas calma, é possível comer bem e barato sem prejudicar a saúde. Nós viemos até o mercado público para conhecer essas opções. A gente está aqui diante de uma banca de frutas, legumes, a gente sabe que isso é unanimidade. Qual é o primeiro passo para, enfim, ter uma alimentação saudável, balanceada? O importante, assim, é começar devagar, sem radicalismo, e substituindo o pastel por um lanche mais saudável, feito com um pão integral, que seja, passando ao invés de maionese ou requeijão no pão, passar uma pasta feita como guacamole, né? Elaborada com abacate. Também as frutas, aqui a gente tem uma fartura de opções que dá para somar aí, acrescentar uma oleaginosa junto nos lanches, que vai aumentar a saciedade por mais tempo, prolonga, né? E aos poucos a pessoa vai começar a se sentir mais disposta. Uma dica é fazer a famosa marmita. A Isadora tem uma rotina puxada. Ela mora na zona sul de Porto Alegre, trabalha na região central e estuda na zona leste. Nessa correria, a bolsa térmica vai sempre junto e recheada de frutas secas e frescas, iogurte, salada, mix de grãos, chá e água. Todas as refeições do dia estão aqui. Aquele lanchinho no bar da faculdade, ela passa longe. Porque é muito mais prático, me poupa tempo, eu gosto do que eu como, então normalmente me agrada muito mais comer o que eu tenho aqui do que comer alguma coisa na rua. Na rua, Isadora costumava gastar em média R$35 a R$40 por dia. Com a comida caseira, o valor ficou na faixa dos R$15. A nutricionista recomenda a marmita, mas é preciso se organizar. E chegou o momento da gente falar de oportunidade de trabalho para esta sexta-feira aqui em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho divulga vagas de emprego para hoje. Olha só, essas são apenas algumas, mas tem 2 vagas para churrasqueiro, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 1 para barman com experiência na área e também curso de garçom,
4 vagas para chefe de cozinha júnior com superior completo, ensino superior completo. Agora, aí com ou sem experiência. A distribuição das senhas já começou logo cedo, mas o atendimento vai até às 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia da RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e comprovantes de residência e também escolaridade. Agora a gente troca de assunto para falar que domingo 55 mil pessoas são esperadas na Arena Fonte Nova, em Salvador, para a cerimônia em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Nas ruas de Salvador, a expectativa é grande para a celebração em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Estaremos aqui todos unidos assim, em oração. Domingo vai ter a missa, aí vem a família toda para participar, entendeu? E é uma bênção. Não tem coisa melhor do mundo. O mais bonito dessa festa, dessa canonização, é justamente essa energia passada, essa corrente que principalmente aqui nós soteropolitanos temos, entendeu? Então eu vejo muita gente saudando a Irmã Dulce. E viva a Irmã Dulce! A primeira santa nascida no Brasil vai ser reverenciada em um grande evento na Arena Fonte Nova no próximo domingo. São esperadas mais de 55 mil pessoas. Para facilitar o acesso do público, o trânsito vai ser modificado na região. Vão ser colocadas barreiras fixas e móveis em algumas ruas a partir das 10 horas da manhã do domingo. Um esquema especial vai ser montado para organizar a chegada dos ônibus de caravanas. Nossa grande preocupação é não fazer um desembarque aleatório e na hora da saída, esse público grande, de uma vez só, todo mundo ficar esperando no mesmo local. Então, esse pessoal desembarcando no local estacionado facilitará, ao término do evento, deslocar diretamente para o local onde cada um já saberá onde está seu ônibus. As vagas vão ser distribuídas no entorno da Fonte Nova, como a Avenida Vasco da Gama e Joana Angélica. São 400 só para ônibus. O trânsito vai ficar interditado na Avenida Bonocô, a partir da entrada do Ogunjá, Avenida Castelo Branco, a partir do acesso à Rua Marquês de Barbacena, Avenida Costa e Silva, Avenida Vasco da Gama e nas ruas Professor Anfrísia Santiago e Professor Hugo Baltazar, no Jardim Baiano. Os ônibus do transporte público também vão ter uma operação exclusiva para o evento. Estamos, primeiro, prorrogando as linhas de ônibus, todas elas que passam em torno da Arena Fonte Nova. Nós vamos funcionar até meia-noite. E também estamos criando, no entorno do evento, pontos de táxi e mototáxi. 2 pontos de táxi e mototáxi, um no dique do Tororó, na frente do restaurante, e o outro no convento do Desterro, também de táxi e mototáxi, que as pessoas que quiserem ir de táxi e mototáxi vão ter a disponibilidade de pegar e desembarcar nesses 2 locais. Também no domingo, a CCR vai ampliar o número de trens e o intervalo entre as viagens vai ser reduzido. Os portões vão ser abertos ao meio-dia, meia hora antes do início do evento. É uma grande oportunidade para quem não pôde acompanhar a canonização de Irmã Dulce lá em Roma. Quem vier vai ver, além da celebração religiosa, uma peça encenada por 600 atores e ainda shows musicais. Aqui, a celebração religiosa vai contar com apresentações musicais e de teatro. O espetáculo Império de Amor, que conta a história da nova santa, está sendo preparado com a participação de mais de 600 atores. Os cantores Margarete Menezes e Saulo Fernandes também vão se apresentar. Luz que luta por mim, meu para estende a mão. Especial Irmã Dulce. Oferecimento Magistral e Regente, os guaranás oficiais do aniversário de Manaus. Loja Constrói, 25 mil itens com precinho nota 10. Colégio Dom Bosco, Centro, matrículas abertas. Orgulho de pertencer. O Banho de Cidade fica por aqui. Para você, um ótimo dia e até segunda-feira.